Oi, tudo bem? A aula de hoje vai para a turminha do primeiro aninho, a turma de reforço. E senta que lá vem história. Você gosta de história? Quando eu estava na sala, na hora da história, eu costumava cantar uma musiquinha. Quem estudou comigo, lembra. Quem não estudou, agora vai aprender. A historinha é mais ou menos assim. Com sapato de veludo nessa sala vou entrar. É a hora da história. Nós gostamos de escutar. Todos sentadinho numa roda sem falar. Ficaremos bem quietinho para logo começar. É hora de silêncio para ouvir a história. Se não fizer silêncio, não vai escutar. Combinado? Então, vamos lá. A história é sobre os números. Você sabe quem foi que inventou os números? Ah, foi alguém muito inteligente. Olha, antes de existir o número, existia um fazendeiro que tinha muitas ovelhas mesmo. Ele tinha um rebanho muito grande e ele perdia muito as suas ovelhas. Toda vez que ele mandava as ovelhas, ia soltando as ovelhas para ir pastar, quando as ovelhas retornavam, sempre ele sentia que estava faltando. Aí, um belo dia, ele pensou: eu vou fazer uma estratégia para eu não perder mais as minhas ovelhas, porque eu estou tomando muito prejuízo. Aí ele foi, pegou umas pedrinhas e colocou em um saco o mesmo tanto de ovelha que ele tinha, ele colocou de pedrinhas dentro do saco. E aí, cada vez que ele soltava uma ovelha para ir pastar, ele tirava uma pedrinha de dentro do saco e deixava separada. Quando ia mais outra ovelha, ele tirava mais uma pedrinha e deixava separada. E aí ele ia tirando, acompanhando a quantidade de pedrinha, era a quantidade de ovelha. Quando as ovelhas retornavam, eles iam pegando novamente aquelas pedrinhas, colocando de volta dentro do saco. E aí foi que ele foi percebendo que quando as ovelhas retornavam, tinha pedrinha sobrando. Aquelas pedrinhas que estavam sobrando eram as ovelhas que tinham ficado lá perdidas lá na pastagem. Então o que ele fazia? Fechava o lugar onde as ovelhas ficavam presas, né? Lá na Bahia se chama de curral. Eu não sei aqui como que vocês chamam, né? Vamos dizer o cercado. Fechava-se o cercado, aonde as ovelhas ficavam presas, e ele ia em busca das outras ovelhas que tinham ficado perdidas, e ele retornava com as ovelhas. E foi assim que ele não perdeu mais as suas ovelhas, fazendo essa estratégia. Só que alguém mais inteligente criou os números e deu nome aos números. E tem uma professora muito, mas muito inteligente, que ela gosta de usar os números, porque ela é muito organizada, ela é perfeita, aquela professora perfeita. Em uma sala de aula, em uma escola aí muito distante, essa professora resolveu organizar os alunos, porque ela tinha uma turma que gostava muito de conversar, sabe? Não prestava atenção na aula, ficava brincando com os coleguinhas. E ela observou que tinha uma outra turma que gostava de ouvir as histórias, gostava de prestar atenção no que a professora falava, fazia tudo bonitinho no caderno. Então ela pensou: eu vou organizar, quando eu for sair da sala, de forma
como que é o comportamento do aluno. Então ela pegou e formou uma fila. E aí ela chamou o primeiro aluno, que era mais comportado, e falou: você está no primeiro lugar. E o nome desse aluno é Aí ele falou: você é o primeiro da fila. Então vamos fazer a fila da professora? Deixa eu pegar aqui. Isso, ó. Aí o veio e ficou no primeiro lugar. Vejamos. O ficou em primeiro lugar. Ela formou a fila. Depois ela chamou o 2. O 2 ficou em segundo lugar. O aluno 3 também, que ele gostava muito de prestar atenção e olhar sempre para frente para ouvir o que a professora falava, ela chamou o aluno 3 e colocou no terceiro lugar. O aluno 4 veio logo atrás do 3, porque ele também gostava de prestar atenção em tudo que a professora falava e ficava sempre olhando para frente. Olha só, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto são os alunos que ficam mais na frente, porque eles prestam bem atenção e fazem tudo bonitinho, né? Então, logo veio o número 5. Danado. O número 5, ele é um pouco divertido, despreocupado. Ele não gosta muito de olhar para frente. Ele gosta mais de olhar para trás. Ele foi para a fila, mas ele tá olhando para quem tá lá no fundo. Observaram que ele está virado, totalmente virado para trás? Então, ele ficou no quinto lugar. E aí a professora continuou chamando. Aí ela chamou o aluno 6. O aluno 6 veio logo depois do 5, que também gosta de olhar para trás. Igual ao 5, ele gosta de prestar atenção a quem está no fundo, de ouvir a conversa do vizinho 7, né? E assim ele ficou no sexto lugar. Aí a professora chamou o aluno 7. 7, você fica no sétimo lugar. E o aluno 7 também gosta de olhar para frente, ficou atrás do 6 e não quis nem saber do que o 6 e o 5 estavam falando. O aluno 7 ficou olhando para frente. E aí a professora continuou a chamada e chamou o aluno 8. Apesar dele gostar de olhar para os lados, ele também olha para frente, mas ele não poderia ficar lá no início, porque ele gosta de olhar para os lados. Então, ele ficou atrás do 7. Depois do 8, veio o último da fila, que é o 9, o número 9. O número 9 permaneceu olhando para a frente. Então, presta atenção. Nessa fila, olha só a fila inteira, da professora 0. O nome dessa professora é 0. Os números estão sempre organizados dessa forma. E foi aí que, depois que essa professora começou a organizar os alunos dessa forma, as outras professoras começaram a fazer igualzinho, só mudou o nome dos alunos. E você deve me perguntar: professora, mas por que não tem o 0 na fila? Porque o 0 é a professora. Te peguei! Na próxima aula, nós vamos falar mais sobre os números. Quem teve reforço comigo hoje já está mais adiantado, já está formando, juntando um número com o outro e já está formando mais números. No caso de formação de números, nós veremos na próxima aula. Eu vou deixar aqui só um desafio para você. Conte na sua casa
quantos olhos, quantas bocas, quantos narizes e quantos dedos, quantos braços e quantas pernas tem na sua casa. Coloque primeiro o nome de cada pessoa que mora com você e me dê o resultado, ok?